Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Vamos para a nossa revisão, então, de geografia e vamos retomar o assunto dos recursos naturais que a gente vem trabalhando. Então, a gente sabe que os recursos naturais, eles são elementos que são retirados da natureza. Vocês lembram que todos os elementos que a gente tira da natureza, como areia, o barro, o petróleo, o minério, todos esses elementos são recursos naturais, ou seja, tudo que vem da natureza, tá? Que a gente produz alguma outra coisa, que é matéria-prima, é um recurso natural, ok? Além disso, a gente sabe que esses recursos, eles estão divididos em recursos renováveis e recursos não renováveis. O que é isso então, prof? Os recursos renováveis são aqueles que a gente utiliza e logo depois a gente pode utilizar ele novamente, que eles não somem, né? Ou então que eles surgem rapidamente na natureza de novo, como por exemplo a energia do sol, que a gente sabe que está ali todos os dias, né? O ar, que a gente sabe que o vento, o ar está em constante movimento, que a gente sabe que não vai acabar, não é mesmo? Temos a água também, que podemos utilizar a água da chuva, a água dos mares, a água dos rios. Tem também a vegetação, tá? Que é o quê? Que são as plantas, as árvores que a gente pode retirar da natureza, plantar de novo e que logo depois, dependendo do que a gente planta, ela nasce e cresce rapidamente ou então demora um pouquinho mais, mas é algo que surge rapidamente, tá? Além disso, também temos o solo, tá? A areia, o barro, que são utilizados para a construção de vários objetos, né? Como o vidro, como a produção de telhas, de tijolos, ok? Além disso, nós temos então os não renováveis. O que são os não renováveis? São elementos da natureza que demoram cerca de milhões de anos para serem produzidos, né? Para se reproduzir novamente, para surgir outra vez ali no meio ambiente, tá? Então, o minério, por exemplo, ele demora cerca de milhões de anos para surgir. Se a gente retirar lá um tipo de minério, como a prata, por exemplo, né? Daqui uns 5, 6 anos ela vai voltar de novo, vai surgir outra prata ali. Não, ela depende de todo o mineral que leva milhões de anos para se formar, assim como o ouro, tá? Como o bronze, ou entre outros minérios que a gente conhece. O carvão também é a mesma coisa, tá? Ele também leva milhões de anos, dependendo de itens da vegetação, tá? Como decomposição, algum tipo de material que leva muito tempo para se renovar. Então, o petróleo também. O petróleo a gente sabe que ele pode ser retirado tanto do mar quanto da terra, porém, para ser retirado da terra, ele leva muito mais tempo, precisa de um equipamento bem desenvolvido para ser retirado. Porém, para ser retirado do mar, ele leva menos tempo. Por quê? Porque a água, né, ela faz com que o solo se dissolva e aí o petróleo, desculpa, ele está mais próximo ali da terra que tem no mar, tá? Como vocês podem ver, tem uma imagenzinha que mostra a extração do petróleo ali na atividade dos saberes de vocês, ok? Então, a gente sabe que o petróleo ele é utilizado também, né, para desenvolver a gasolina, para desenvolver o óleo, tá? Para desenvolver vários itens, como a gente já viu na aula anterior. Além disso, ele também desenvolve o gás de cozinha, tá? Muitos itens que a gente utiliza na nossa casa. Esses recursos aqui, eles têm uma função muito importante no meio ambiente e para a nossa vida, né? Para que a gente possa fazer a manutenção de muitas coisas, a construção de muitas coisas que a gente utiliza todos os dias. Por isso que a gente tem que pensar em algumas atitudes para evitar, né, o desperdício desses tipos de materiais. Então, procurar sempre cuidar dos materiais que a gente utiliza, prestar atenção no consumo, para que a gente evite, né, o consumo excessivo desses materiais. Outra coisa que a gente falou também que é bem importante evitar o consumo excessivo é a água. Lembra que a gente falou que a água ela passa por todo um processo ali, né, de tratamento até chegar às nossas casas? E depois da nossa casa ela volta para o esgoto de novo, passa por outro tratamento para depois chegar até os rios? Então, essa água, a gente sabe, as pessoas dizem que a água do mundo está acabando, porém é a água doce, tá, pessoal? A água que a gente consome. Água salgada tem bastante,
Mas a gente consegue transformar a água salgada em água doce? Consegue, mas é um processo muito demorado, que precisa de muito tempo para que isso aconteça. Então, por isso que a gente fala sobre a conscientização da água, né? Que a gente tem que evitar o consumo excessivo da água. Por isso, a prof pediu que vocês tornassem ali os protetores da água, e não só naquela semana, mas também na vida toda de vocês. Tomar o cuidado para evitar, né? Deixar a torneira ligada, demorar muito no banho, tá? Utilizar a água somente quando necessário, principalmente nas atividades de casa que a gente faz. E além disso, a gente sabe que a água ela também é utilizada para quê? Para muitas empresas. Então, em muitas empresas, o consumo de água é muito grande. E por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente consome também, com o que a gente utiliza, da forma que a gente utiliza. Porque a gente sabe que, eu comprei um produto, por exemplo, uma roupa. A gente sabe que para fazer uma roupa leva muita água, tá? É gasto muita água na produção dessa roupa. Então, eu não vou usar ela e não vou usar mais porque eu não gostei. Eu faço o quê? Eu tento reaproveitar, eu dou para outra pessoa, né? Mas tentar evitar o desperdício de produtos que a gente utiliza em casa. Lembra que a prof deu um exemplo também da produção ali do lápis, que às vezes a gente usa um pouquinho, já pega outro. Então, o que acontece? Na produção também desse lápis não vai só madeira, mas vai muita água também. Então, na produção de muitos materiais que a gente consome, que a gente utiliza durante o nosso dia a dia, vai muita água. Muitas empresas, muitas indústrias utilizam a água como principal forma de produzir os seus produtos. Que essas empresas são, então, grandes indústrias, né? A agricultura, a gente sabe que precisa da água para regar plantas, lavar, fazer colheita e tudo mais. A gente sabe que na pecuária também, né? No serviço do bombeiro, por exemplo, tá? Então, existem muitas atividades, indústrias, né? Que utilizam a água como meio de produção. Na atividade do saber de vocês tem um mapinha também que a gente viu lá no livro que fala sobre os principais recursos minerais, de minérios, né? Então ali tem o carvão, o alumínio, ferro, estano, cobre. Vocês devem observar o que cada um representa, tá? E responder as questões propostas aqui, tá certo, pessoal? Então cada carrinho tem uma cor, tá? Qualquer coisa vocês podem perguntar para a prof, que a prof auxilia vocês. Porém, esse mapinha aqui tem lá no livro de vocês também, caso vocês fiquem com dúvida das cores, tá? Para poder responder as atividades dos saberes, ok? Finalizamos por aqui. Beijinhos, até a nossa próxima aula. Tchau!